Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que eu já tinha comentado aqui no programa, que é o auxílio acidente, que é um benefício quase secreto para muitos. Para esclarecer esse assunto aí, a gente vai conversar agora com o Dr. Guilherme Collin, advogado. Boa tarde, Dr. Guilherme. Tudo ótimo. Vai ficar melhor ainda se eu conseguir ouvir o áudio do Dr. Collin ali. A gente está com um probleminha no áudio. Vamos ver se a gente consegue resolver ali na sequência para poder ouvir o áudio, para esclarecer sobre essa questão desse auxílio acidente, que eu sei que muita gente tem direito, mas não sabe. Por favor, doutor. Está me ouvindo agora? Eu estou ouvindo bem. Ah, tá. Agora eu estou ouvindo, eu não estava ouvindo o seu áudio ali. Perfeito. Doutor, vamos começar falando um pouquinho o que é esse auxílio acidente exatamente, que muita gente acredita que nem conheça esse tipo de auxílio. Doutor, boa tarde novamente. Bom, tudo bom? É o seguinte, o benefício de auxílio acidente, ele é destinado ao segurado do INSS que tem uma lesão, uma sequela que reduza a sua capacidade para o trabalho. Quase todas as pessoas conhecem, dominam, ou têm uma noção do conceito de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença é um benefício para quem está totalmente incapaz para o trabalho temporariamente, e a aposentadoria por invalidez é para quem está totalmente incapaz para o trabalho definitivamente. O auxílio-acidente é o benefício para aquela pessoa que sofreu um acidente, que pode ser típico ou equiparado, e aí a gente já pode falar sobre isso, que ele seja grave o suficiente para reduzir a sua capacidade para o trabalho, para limitar a sua capacidade laboral, mas não tão grave a ponto de impossibilitá-lo de trabalhar. Muitas pessoas têm direito a esse benefício, e como ele é, como tu bem falou, um benefício quase secreto, porque tem muitas pessoas, tem muitos profissionais do direito que não têm conhecimento sobre ele, as pessoas acabam não buscando esse direito e acabam se privando de recebê-lo. E às vezes, isso pode mudar o padrão de vida de uma pessoa, pode mudar a vida de alguém, de uma família. E esse auxílio acidente seria, a gente pode dizer que seria o mesmo que o ex-presidente Lula usou, por exemplo, quando perdeu o dedo dele, doutor? Pois é, essa questão do presidente Lula é um pouco controversa, né? Pelo que eu sei, ele não chegou a se aposentar, o Lula, e na época eu não sei se ele encaminhou ou não o que se chamava de pecúlio, né? O auxílio acidente. Era o pecúlio, isso. É um benefício que recebeu esse nome em 91, né? Sim. Então, eu acredito que pode ser um benefício parecido, né? Mas não sei se é o mesmo. E se enquadraria aonde, assim, por exemplo, se enquadraria, então, trazendo o exemplo do ex-presidente Lula, se enquadraria num acidente de trabalho, por exemplo, para a gente ser bem específico, né? Não necessariamente. O benefício do auxílio acidente, ele tem natureza indenizatória. Quando é que alguém terá direito a ele? Quando a pessoa sofrer um acidente típico, e por acidente típico pode ser vinculado ao trabalho ou não. Então, a pessoa está trabalhando ou está em casa, está no seu horário de repouso, está passeando na rua e sofre um acidente típico. Caiu da escada, tropeçou, foi atropelado, foi assaltado. O assalto é considerado um acidente para essa finalidade. Ah, é verdade. O assalto também, qualquer evento desta natureza. Sim. Ou um acidente equiparado. Aí o acidente equiparado, aí sim, deverá ser vinculado ao trabalho. O exemplo clássico seria, por exemplo, o mal do túnel do carpo, a tendinite, a LER. Isso. Se a pessoa sofre um acidente típico, fica muito fácil. Caiu, foi atropelado. Quando a pessoa tem uma doença, se ela for vinculada ao trabalho, ela será equiparada a acidente. E em ambas as situações, no acidente equiparado, mal do túnel do carpo, problema de coluna, dentre as doenças consideradas como acidente equiparado, pode ser o assédio moral no ambiente de trabalho, que vem a causar uma depressão. Isso. O assalto é muito comum para pessoas que trabalham expostas a radiação, por exemplo, um dentista que fica lá tirando chapas de radiação e com o tempo acaba tendo algum tipo de exposição à radiação. No caso da pessoa exposta à radiação, ela tem duas questões. Uma, que é o assunto de hoje, que se ele tiver alguma sequela, alguma doença decorrente, será
considerado um acidente equiparado. E na segunda seria atividade especial, que aí é um outro assunto. Né? Tá, perfeito. Mas se a pessoa tiver uma doença laboral ou um acidente que não a impeça de trabalhar, porque se impedir para o trabalho, o benefício é outro. Sim. Mas que limitar a sua capacidade para o trabalho, e essa limitação pode ser a necessidade de fazer um esforço, adicional. Sim. A pessoa tem um braço mais curto que o outro, tem um problema de coluna, Sim. uma lesão no joelho, e então ele precisa sobrecarregar um outro membro. Sim. Ou uma limitação, a pessoa não pode trabalhar exposta ao ar-condicionado, por exemplo. Sim. Eu atendi uma cliente semana passada, que ela desenvolveu a síndrome do olho seco, não pode trabalhar exposta ao ar-condicionado. Que resseca os olhos. Por ressecamento dos olhos, não pode trabalhar em determinados ambientes. Então, ela tem uma limitação laboral. Ela tem direito ao auxílio-acidente. Perfeito. Qual é o grande problema? As pessoas não sabem disso. Não sabem, eu não fazia a menor ideia, e muito menos dessas questões específicas, porque a questão, o senhor falou agora uma coisa muito interessante, doutor, a questão se vincula muito à questão trabalhista, né? Agora o senhor falou, por exemplo, a questão de um assalto, né? E também tem aquela questão também no caso do trabalhista, mas se eu estou indo para o trabalho e aconteceu alguma coisa, pode considerar como se eu tivesse sido um acidente de trabalho? Eu estou indo para o trabalho e sofro um acidente quando eu fui descer do ônibus, chegando no trabalho, caí, quebrei a perna e tal. Isso aí eu considero como se eu estivesse trabalhando, não considero? Tem aquela questão também, né? Por muito tempo era pacífico, era tranquilo que o acidente durante o deslocamento era considerado um acidente de trabalho. Sim. Depois foi publicada uma medida provisória afastando essa regra, sendo que esta medida não foi convertida em lei. Ou seja, esta regra, esta circunstância, era tratada como acidente de trabalho, deixou de ser por um período e agora voltou a ser. Não sabemos se continuará ou não. Né? E vamos então deixar que eu fiquei curioso ali sobre a questão, deixando de lado a questão do trabalho. O senhor falou a questão de um assalto, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Pessoa atropelada e tal, ou então que é muito comum, que a gente mostrou esses dias, a pessoa está andando na rua ali, cai num buraco da prefeitura ali, que tem uma fratura exposta, como a gente já mostrou aqui, por uma questão de uma calçada mal colocada e tal. Aí fica aquela dúvida, processa a prefeitura, tem direito ao acidente, como é que é essa função, tirando um pouco lá do trabalho, de acidentes em geral? Bom, quando alguém sofre um acidente em geral, um acidente qualquer, em havendo a responsabilidade de outro, é possível uma indenização cível. Sim. Então, se eu estiver andando na rua, pisar num buraco e quebrar o pé, haja ou não sequela, haja ou não uma limitação laboral, eu poderei pleitear uma indenização cível do dono da calçada. Sim. Para fins de auxílio-acidente, independe de quem é a culpa. Então, se eu estiver praticando um esporte radical, se eu for negligente comigo mesmo e sofrer um acidente e ficar com aquela limitação, eu terei direito ao benefício. E esse benefício, ele se soma, ele independe da pessoa seguir trabalhando ou não, que é uma grande diferença da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. Sim. No caso, a pessoa sofre uma lesão, tem uma redução da capacidade de trabalho, segue trabalhando naquela mesma atividade ou outra, tanto faz, e receberá 50% do que ela receberia se aposentada fosse. Perfeito. Então, imaginando, a pessoa contribuiu para o INSS sobre tal valor durante tanto tempo, se ela se aposentar por invalidez, ela receberá X. Esse X pode ser um salário mínimo, pode ser o teto da Previdência. O auxílio-acidente corresponderá a 50% deste montante. E em algumas situações, para a pessoa que está recebendo o auxílio-acidente, é mais vantajoso seguir trabalhando, recebendo o auxílio-acidente e contando o tempo para uma aposentadoria um pouco melhor do que se aposentar, porque o auxílio-acidente é cancelado no momento da aposentadoria. Perfeito.
Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, eu estou vendo aqui que o pessoal está mandando aqui muitas perguntas, eu sabia que ia ser um assunto que ia ser muito pertinente aqui e que ia levantar muitas dúvidas. Vamos fazer aqui um beabá aqui para o senhor responder, então, de uma maneira aqui. Quem tem direito ao auxílio acidente e qual a diferença para o auxílio doença, então, para quem começou a assistir agora? Quem começou a assistir agora? Auxílio acidente, para as pessoas que tiveram uma redução da capacidade de trabalho. Essa redução pode ser física ou psicológica. A pessoa que desenvolveu uma restrição para trabalhar em certas áreas, em certas atividades, ou que depende de um esforço adicional para suprir aquela limitação. Perfeito. A redução da capacidade de trabalho ela é menos severa do que a incapacidade total. Tanto é que o benefício será 50% do que seria no caso de uma aposentadoria por invalidez. Perfeito. Não sei se eu respondi bem. Não, perfeito. E agora, por exemplo, qual é a diferença, então, entre o acidente típico e o equiparado que o senhor tinha comentado antes? Acidente típico. Caiu da bicicleta, tropeçou, escorregou em casa, caiu da escada. Tá. Foi atropelado, pisou no buraco. Dentro do acidente típico, inclui as consequências psicológicas. O estresse pós-traumático. A pessoa foi assaltada, foi sequestrada, sofreu um sequestro relâmpago, sofreu uma agressão e ficou com uma sequela psicológica. Está dentro do acidente típico. Ele pode ser vinculado ao trabalho ou não. Em ambos os casos, terá direito ao auxílio acidente. Acidente equiparado. A pessoa desenvolveu uma doença, ou seja, o acidente ele é equiparado porque ele não é verdadeiramente um acidente. Sim. Ele é tratado como um acidente. Sim. Ele é equiparado a um acidente. É o caso da pessoa que desenvolveu alguma doença que não foi de um acidente tradicional, mas que lhe levou a ter uma limitação para o trabalho. E, neste caso, a doença deve ser decorrente da atividade laboral. Perfeito. Outra questão. Como é que o cidadão sabe se tem ou não direito ao auxílio acidente, doutor? Bom, é muito comum as pessoas ficarem em auxílio-doença e depois terem uma reabilitação profissional. Isso o INSS costuma fazer. Nem sempre, mas ele costuma fazer. Então, a pessoa sofreu um acidente, desenvolveu uma doença, ficou um tempo em benefício de auxílio-doença, e depois de um tempo o INSS dá alta para aquele segurado com algumas restrições. A pessoa volta para o trabalho ou será realocada num outro setor da empresa. Haverá uma restrição, como o exemplo que eu falei agora há pouco. Ele não poderá trabalhar exposto ao ar-condicionado, por exemplo. Então, ela tem uma reabilitação profissional. Isso aí costuma ser um ótimo indicativo, um grande indício de que a pessoa terá direito ao auxílio acidente. Mas não é só isso. Se a pessoa, às vezes, sofre um acidente e não ficou em auxílio-doença porque não procurou, digamos, mas ficou com aquela sequela, ele pode pedir o benefício de auxílio-acidente junto ao portal do INSS, e lá será feita uma perícia. Caso constatada esta redução da capacidade para o trabalho, ele receberá o benefício. E caso negado pelo INSS, é claro, poderá procurar o Poder Judiciário. Perfeito. E qual é o prazo, doutor, para se pedir esse auxílio daí? Olha, essa pergunta me provoca muita tristeza. Opa. Até pouco tempo atrás, não havia prazo para pedir. Existia o prazo prescricional, se pleiteava o benefício, se pleiteava o reconhecimento do direito e pedia-se a verba retroativa desde os últimos 5 anos. Agora, a recente decisão do STJ reconheceu o que se chama prazo de decadência, que é a perda do direito em si quando não pleiteado no prazo de 10 anos. Ou seja, aquela pessoa que sofreu um acidente lá 15 anos atrás, digamos, ficou em auxílio-doença, teve alta do INSS e não pediu o benefício, caso a alta do INSS, quando ele teve a alta do INSS, ele poderia ter pedido o auxílio-acidente. Se ele não pediu ali, o STJ hoje reconhece que ele teria 10 anos para pedir. Estamos em 2020, se ele ficou 5 anos em auxílio-doença, teve alta em 2011, ainda há tempo. Caso ele tenha tido a alta antes de 2011, ele sofreu os efeitos da decadência.
Perfeito. E qual é o valor, o senhor já tinha comentado antes, só para repetir no pessoal que começou a nos assistir agora, qual é o valor do benefício, doutor? É 50% do valor que a pessoa receberia se fosse aposentada por invalidez. Até antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, ela tinha o mesmo cálculo, ela recebia, ela era calculada com os mesmos critérios quando decorrente de acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez comum. Então, a pessoa sofreu um acidente no trabalho ou em casa, o critério de cálculo era o mesmo. Agora, o cálculo mudou. A aposentadoria por invalidez laboral, ela tem um critério de cálculo mais benéfico ao segurado. A comum tem um critério de cálculo menos benéfico. Caso a redução da capacidade de trabalho seja decorrente de uma doença ou um acidente laboral, receberá 50% do que receberia uma aposentadoria vinculada ao trabalho. Caso seja um acidente comum, receberá 50% do que receberia numa aposentadoria por invalidez comum. Perfeito. Doutor, e quando o acidente ocorre quando a pessoa está desempregada? Bom, aí nós temos uma regra na Lei 8.213, que é a lei da Previdência, que se chama o período de graça. O período de graça é o tempo em que a pessoa, em que o segurado mantém a condição, né, mantém a proteção previdenciária sem estar pagando as contribuições. Esse período varia de 12 a 36 meses, dependendo do caso. 12 meses é a regra geral, 24 meses será prorrogado para 24 meses, caso ao longo da vida ele tenha tido 120 contribuições, sem perder a condição de segurado, e poderá ser prorrogado em mais 12 meses, caso ele esteja desempregado, caso ele comprove o desemprego. E caso ele não tenha essas 120 contribuições, ele terá o adicional de 12 meses igual pelo desemprego, caso comprove. Então, imaginemos, a pessoa está desempregada, está 6 meses desempregada e sofre um acidente típico, é atropelada. Sim. Fica com uma sequela. Ela ficará em auxílio-doença ou não, dependendo do caso, e caso identificada essa sequela, ela poderá pedir o auxílio-acidente, ainda que não estivesse trabalhando quando ocorreu o acidente. Esta regra do período de graça vale para todos os benefícios, não só para o auxílio-acidente. Sim. Então, a pessoa morreu, está desempregada. O dependente terá direito à pensão por morte, caso o óbito tenha ocorrido durante o período de graça, durante esse intervalo, que pode ser de 12 a 36 meses. Perfeito. E aí, no caso, se ela vai poder trabalhar enquanto estiver recebendo esse benefício, doutor? Pode. Não só pode trabalhar, como há ainda uma outra característica. O valor do auxílio-acidente, o valor do benefício recebido, é somado ao salário que a pessoa recebe enquanto trabalhando. Sim. Para benefícios futuros. Então, imaginemos. Claro, o salário mínimo hoje é mais do que R$1.000, mas vamos fazer de conta que o salário mínimo fosse R$1.000. Perfeito. Ela receberá os R$500 de auxílio-acidente e seguirá trabalhando. Ela pagará o INSS sobre os R$1.000 do salário mínimo, mas para fins de cálculo dos benefícios previdenciários futuros, os R$500 do auxílio-acidente serão somados aos R$1.000 de salário. Então, para fins de benefícios futuros, aquele período terá um cômputo privilegiado, um cômputo com esse adicional. Entrará para fins de cálculo R$1.500, não apenas os R$1.000 de salário. Perfeito. Bom, e vamos ao mais importante, que é como se ter acesso, né? Como é que funciona para se ter acesso a esse benefício daí, doutor? Bom, é necessário que haja uma negativa do INSS. Então, a fase administrativa ela é indispensável. Sim. Pode acontecer da pessoa ter estado em auxílio-doença e não ter recebido o benefício, que o INSS deveria ter pago automaticamente, e aí, neste caso, a fase administrativa já foi suprida naquele momento, quando o INSS deixou de conceder o benefício. Sim. E para as pessoas que não pediram o auxílio-doença, que não receberam o auxílio-doença e ficaram com aquela sequela,
ele terá de fazer o pedido administrativo junto ao INSS. Caso negado, bom, aí sim terá de entrar, poderá ou deverá entrar com uma ação judicial. Perfeito. E, doutor, o senhor eu tenho certeza que muita gente ainda ficou com dúvida, o senhor tem algum contato no Instagram aí para o pessoal que ficou com dúvida, quiser entrar em contato para esclarecer alguma dúvida? Claro, será um prazer, tanto para leigos em geral, como para colegas que eventualmente precisam de algum apoio, queiram tirar alguma dúvida. O meu telefone, eu sou sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados, o telefone é 51 3228 1219, meu WhatsApp é 51 99985 7991 e nosso Instagram é CRJ Advogados e o Facebook também, CRJ Advogados. Perfeito. E se você começou a assistir a entrevista agora, fica a entrevista completa com o Dr. Guilherme Collin lá no nosso WhatsApp, também na página da RDC TV, para você assistir lá, conferir o início da entrevista e pegar os contatos, então, do Dr. Guilherme Collin. Doutor, muito obrigado, porque realmente, de fato, como eu falei ali, é um auxílio quase secreto para muitos aí, né? Que envolve justamente momentos, obviamente, delicados, né, da vida de cada um e que muita gente não conhece, não sabe e certamente gera muitas dúvidas. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor, e a gente fica à disposição aqui, viu? Eu que agradeço, Cláudio, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para sempre que eu puder contribuir para o trabalho aqui da casa, sempre que puder contribuir para a informação à sociedade, estou à disposição. Tá certo. E repito, fica a entrevista completa, então, com o Dr. Guilherme Collin nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez, bom trabalho, Dr. Guilherme. Agora...